Quero dividir contigo uma porção da palavra do Senhor. Abre a tua palavra no livro de Mateus, capítulo 4. A Bíblia tem grandes homens. O Novo Testamento é recheado de grandes homens. Sobre eles, Jesus entregou a tarefa da continuidade da mensagem dele, e eles fizeram com extrema eficácia, até porque a mensagem chegou até a nós, dado da eficácia daqueles homens que andavam com Jesus, lá atrás. E o interessante é saber que eles não eram homens muito diferentes de nós, com as coisas que nós temos que administrar na vida, com temperamentos parecidos com os nossos, com erros parecidos com os nossos, mas Jesus os chama e os faz andar com Ele, e eles viraram um diferencial. Talvez um dos mais famosos dele, junto com João, junto com Paulo, seja Pedro. Todo mundo já ouviu falar, independente de hoje você estar com a tua vida convertida, está fazendo parte de uma igreja, independente disso, a gente conhece a história de Pedro. E eu, quando comecei a entender que Deus queria falar algo acerca disso, eu imaginei um tema que fosse as fases de Pedro, E aí eu comecei a entender as fases de Pedro, orar a Deus, e vi que Pedro teve infinitas fases, que não daria tempo de nós falarmos, Então eu resolvi falar de 3 fases significativas de Pedro, embora todas as 3 são muito significativas, mas 3 fases que todos nós, acabando, somos meio Pedro em algum momento, somos todos discípulos de Jesus, amém? Eu quero falar, Pedro, do chamado à unção, Pedro, ele recebe um chamado e ele recebe uma unção lá na frente, e ele tem uma história, E 3 fases importantes, uma delas é o próprio chamado, a última é o próprio derramado da unção, e nesse meio tem uma fase importante, que é a fase de crescimento de Pedro, fase de aprendizado de Pedro. Mas nós vamos começar com o chamado de Pedro, amém? Se identifique quando a gente falar de chamado, o chamado de Pedro, ele foi um chamado de largar tudo, Largar tudo de todos os contextos da sua vida, para ele caminhar com Jesus, porque ele precisava ali ser cheio dos ensinamentos de Jesus. Ele precisava viver 24 horas com Jesus Cristo, O nível de novidades ou de revelação que Jesus vinha trazendo, não dava para encontrar Pedro todo dia ou 3 vezes por semana, no final do dia na praia, não, tinha que ser um negócio intenso. Então ele largou tudo e veio para junto de Jesus nesse processo. Mas entenda a tua vida, que Deus te chama para largar tudo nesta hora. Não é largar o teu trabalho, não é largar a tua família, não é largar nada disso, E não entenda o chamado, o que Deus está instruindo para nós, só o chamado de trabalhar. Então o pastor está falando do chamado de pregar a palavra, assim como ele está fazendo agora, de servir. Não, um chamado para você fazer as coisas na tua vida que Deus te chamou. Seja ela a constituição, o cuidado da tua casa, seja ela o teu trabalho, seja ela a tua rotina, seja ela o teu diferencial na sociedade. Essa que é a história do Evangelho. Eu sempre falo que o avivamento de Atos foi o avivamento meio que os grandes ícones eram largar tudo. As pessoas largavam tudo do que estavam fazendo e seguiam para pregar o Evangelho. O avivamento desse tempo é diferenciado desse. Ele não é o larga tudo no aspecto de larga trabalho, larga nada, mas cada um sendo um potencial aonde estiver, em nome de Jesus. Esse é o avivamento desse tempo. Então entenda a chamada de Deus para você, onde você estiver, no seu trabalho, no teu grupo social e tal. Deus quer te chamar, Deus quer te treinar, e Deus quer derramar algo poderoso sobre você em nome de Jesus, Algo poderoso. Eu preciso acreditar naquilo que eu ouço. Aquilo que eu ouço baseado na palavra, eu preciso acreditar.
Eu não tenho que acreditar como uma estratégia motivacional de quem está falando. Eu preciso acreditar como uma revelação espiritual que vai entrar no meu coração, que vai mudar a sua história. Foi assim que aqueles homens, com pouco conhecimento do que Jesus ia trazer, eles caminharam. É interessante que eles caminharam com Jesus com pouco conhecimento, né? Eles tinham algum conhecimento da Torá, mas nenhuma revelação. Talvez você fale assim, mas Pedro foi, né? Pedro foi com pouco conhecimento. Pedro não tinha a revelação que nós temos. Pedro não tinha a cruz estabelecida já, o sangue derramado, as revelações, né, todas feitas. Pedro não tinha a instrução do Espírito Santo ao longo do tempo. É claro, Pedro teve a própria figura de Jesus o convocando ali. Mas ele tinha pouco conhecimento. Mas ele foi, né? E hoje, com tudo que já vivemos de Deus, Deus está forjando, né, uma noiva mais valente, uma noiva que se propõe ao treinamento, que se propõe ao confronto, para verdadeiramente mergulhar, né, mergulhar com toda a glória de Deus, com os princípios do reino inabalável, e abalar esse reino que está aí, e ter um casamento perfeito, próspero, as coisas acontecerem, e as pessoas olharem assim. A diferença acontece quando esses camaradas chegam, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Pedro, vamos ler um pouquinho de Bíblia? Amém? Mateus 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante deles, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai o seguiram. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós continuamos a te louvar, Senhor. O louvor não acaba, o louvor que pretendemos eternamente entregar a Ti, Senhor. O louvor que queremos entregar a Ti, ele é contínuo. Ele não termina quando os instrumentos param, ele não termina quando a música acaba, Senhor. Esse louvor é contínuo, e nós estamos aqui para prestar o culto a Ti, um louvor contínuo, um louvor de entrega, um louvor completo, Senhor. E nós continuamos, Senhor, nesta hora, cada um no seu lugar, cada um fazendo aquilo que o Senhor chamou a fazer, ouvidos atentos ao poder e à revelação da Tua palavra. Coração quebrantado, mente e alma aquietada, nós estamos aqui para continuar te louvando e continuar te adorando, meu Senhor Jesus. Te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor, já estivemos perdidos, sem direção, numa hora dessa, num dia como esse da semana, fazendo toda sorte de besteira, mas Tu nos chamou lá e nós respondemos a algum chamado, e nós estamos aqui agora e nos alegramos por isso, e não podemos deixar de Te dar um muito obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama-se no nosso meio. Nós precisamos demais, Senhor, nós queremos demais usufruir da Tua presença o tempo inteiro, a todo tempo, Senhor. Espírito Santo de Deus, passa agora cada mente, cada coração, faz derramar um óleo especial nesta noite, em nome de Jesus. Espírito, eu me entrego a Ti, Senhor, para que eu seja só o instrumento, Senhor, para que as coisas venham do Teu trono, venham da Tua vontade, venham do Teu fluir, Senhor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa entender tudo o que o Senhor quer que nós venhamos entender em nome de Jesus. Amém? Talvez o chamado mais conhecido na Bíblia, talvez esse, junto com o de Moisés, na sarça ardente, chamados poderosamente importantes, né? Que é a primeira fase da chamada, a primeira fase, talvez, da história por isso que eu falei, fase significativa, né? Porque
Jesus esteve com Pedro antes desse chamado, se não teve o mesmo, em João capítulo 1, versículo 40, eu acho, 40, 41, Jesus está chamando, eles estão conversando ali, né? Foi o primeiro momento deles, pelo menos que a Bíblia registra, e ali Jesus diz para Pedro, você vai a partir daqui ser chamado Pedro, né? Mas Jesus ainda não tinha feito o que ele fez aqui para Pedro, que é o grande chamado. Ele falou: Pedro, né, Pedro e André, depois João e Tiago, né, larga tudo que vocês estão fazendo e vem comigo, né? Jesus falou uma frase: vem ser pescadores de homens. Esse negócio de pescadores de homens era uma novidade para eles, e eles provavelmente não entenderam exatamente do que Jesus estava falando, mas aquilo era um chamado poderoso para ele, né? Era um chamado para eles saírem da inércia. Aí você fala assim: mas pastor, inércia é estar parado, inércia é estar, né, prostrado, inércia é não estar fazendo nada, vamos imaginar assim. Mas se você parar para pensar, esses camaradas eram fazendo, e eles eram grandes fazedores de coisas, né? Tanto a primeira dupla quanto a segunda dupla, eles faziam muita coisa, e eles estavam na plena função deles. Eles estavam ali no barco, trabalhando com as redes, né? E você sabe que os pescadores profissionais, eles trabalham, pelo menos naquela época, né, que não tinha muito. Hoje você pega um barco, e ele tem vários aparelhos que eles conseguem detectar onde está o peixe, onde estão os cardumes do peixe no mar, e eles vão em busca dos cardumes. Então, às vezes, não é nem necessário estar à noite, porque eles têm aparelhos que podem identificar isso. Nessa época é evidente que não tinha, então era mais certo para eles pescarem à noite, né? Ou emendar o dia com a noite. Então eles eram muitos trabalhadores, não só os trabalhadores que tinham a sua rotina de dia, mas a rotina da noite. Se você não for numa região de praia, provavelmente na parte da manhã, numa praia, você vai ver os pescadores ali desembarcando, né, os peixes e limpando os peixes, ou seja, tem trabalho à noite para pescar, tem trabalho de dia para vender. Então o que não faltava para esses camaradas era trabalho. Mas o chamado de Jesus é para tirar eles de uma inércia. Mas que inércia se eles tinham tanto trabalho, né? Mas todo trabalho que nós temos fora do propósito de Deus, eles são como uma inércia para Deus. E quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama João, quando Jesus chama Tiago, quando Jesus chama André, Jesus estava startando o verdadeiro movimento, né? Porque nós entramos no verdadeiro movimento quando nós entramos no caminho da rota do propósito de Deus, né? A gente pode estar fazendo um monte de coisa, né? Marta estava fazendo um monte de coisa. Marta viu Jesus, e olha que ela viu Jesus, e olha que ela estava fazendo para Jesus, né? Era você conhece essa passagem. Marta e Maria viu Jesus chegando na casa dela, e Marta ficou doida. Jesus está aí, começou a fazer, provavelmente café, provavelmente, né, se fosse no dia de hoje, café, bolo de milho, e prepara isso, e prepara aquilo, né? E daqui a pouco Maria vem e senta aos pés de Jesus, né? E Marta fala: Jesus, dá um jeito aí, porque o senhor está vendo que eu estou fazendo tudo, mas eu estou fazendo sozinho. Ela está aí e não está fazendo nada, né? Jesus falou: Marta, Marta, por que tu andas tão agitada, né? Por que tu andas tão agitada? Maria, que está aqui quietinha, escolheu a melhor parte. O que Jesus está falando, né? Ela está dentro do propósito, você não está no propósito. Então a nossa vida só começa a fluir quando a gente entra no propósito de Deus, né? E isso que Deus quer fazer hoje, quer trazer a igreja, quer trazer você que por acaso está desfocado do propósito. O Deus quer hoje te dar o upgrade na ideia que Ele tem para você. Eu não sei, Deus quer fazer alguma coisa para... O que é propósito? Propósito é aquilo que Deus quer me levar. E o que é se mover no propósito? É se mover na rua que vai chegar onde Deus quer nos levar. Então, Deus está falando assim: ô Pedro, agora você tem que parar tudo, Pedro. Você tem que parar com a inércia. Mas não, eu estou fazendo... Você está fazendo tudo, Pedro, mas você não está fazendo nada pelo teu propósito. Então, você está parado pelo teu propósito, está numa inércia. Larga essa agitação, vem andar comigo, que agora você entra na rota do propósito. E daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com você. Tu vai ser pescador de homens. Então imagina essa expressão falada pela primeira vez, pelo menos o pescador de homem. Cara, o que é pescador de homem, né?
para a gente entender aquilo que Deus quer fazer, né, na nossa vida, o que Deus quer fazer na nossa casa, porque Deus fala, eu quero mudar a tua casa, né? A gente não precisa exatamente saber detalhadamente aquilo né? Deus fala, eu quero te usar para que você possa abençoar aqui a região, né? Você vê um monte de crianças abandonadas numa comunidade, Deus falou, eu quero te usar para você dar assistência para essas crianças. Tu não sabe nem o que você vai fazer, às vezes não precisa o detalhamento. Eu quero te chamar para você ir para um lugar o inferno está atuando ali, eu quero mudar aquela história. Eu quero te chamar para você construir uma família, para que seja uma diferença. Você não precisa de detalhe, porque no primeiro momento você não precisa de detalhe, porque as pessoas perguntam muito, a pergunta mais, agora até pararam com isso um pouco, né? Mas a pergunta que os pastores mais ouvem, pelo menos, né, aqui dessa casa, mas é um geral, eu tenho amigos pastores, aqui parou um pouquinho, pastor, qual é o meu chamado, né? E eu comecei a adotar uma resposta, né? É necessário primeiro saber quem chamou. As pessoas não conhecem quem chamou e querem conhecer o chamado. Pedro não sabia exatamente o que era pescador de homens. Imagina o cara que pescava com rede, com tarrafa, essas coisas, e alguém vai falar, você vai ser pescador de homem. O que vai vir na cabeça dele? Como é que é esse negócio de pescador de homem? Ele não sabia direito o que era pescador de homem, mas ele sabia o seguinte, né? Ele já conhecia Jesus, ele já tinha se apresentado para Jesus, Jesus já tinha mudado o nome dele. Eu falei assim, eu não sei o que é pescador de homem, mas esse homem que me chama, eu sei quem ele é. Né? Então, se Deus está te chamando hoje, né, para mudar a história em algum ambiente, eu não gosto de ficar restrito, e por isso que eu tenho alguma preocupação a esses homens que militaram o tempo todo para o Evangelho, e a gente parece que está fazendo uma pregação só por conta dessa militância no Evangelho, da maneira que a gente conhece. Você vai viver dentro da igreja, você vai viver fazendo missões. Não, eu estou falando que na sociedade, Deus tem um chamado para você, né? E esse chamado tira você da tua inércia. Mas pastor, você não sabe como é que eu trabalho. Mas se você trabalha fora do propósito, para Deus você não está fazendo nada. Mas pastor, eu trabalho e meu dinheiro não dá. Tu não está fazendo nada. Mas pastor, eu acordo 4 horas da manhã e vou dormir meia-noite, mas para Deus não está fazendo nada. Aí Deus falou assim, agora, estou mandando ninguém largar trabalho não, tá? Amém? Amanhã está todo mundo em casa, me passa zap, meio-dia, pastor, acabei de acordar, entendeu? Estou mandando ninguém largar nada. Você pode estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas agora debaixo de um propósito específico da parte do Deus Todo-Poderoso, que vai te levar compatível, proporcional ao que você faz, a você ser pescadores de homens em nome de Jesus, para te levar a esse propósito, né? Pedro ele só precisou identificar quem estava chamando. Ouvido de ovelha, João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? A gente precisa entender as falas de Deus, né? A gente precisa entender que é Deus que está falando, e a gente entrega dentro daquilo ali, sabendo que eu começo hoje, talvez, né, entrar num propósito de Deus, e esse propósito, entrar na rota do propósito, no caminho do propósito. O Senhor sabe aonde Ele vai me levar, dentro do caminho do propósito. Hoje, né, as pessoas estão completamente desfocadas dos seus propósitos, dentro da igreja até. Por isso que as pessoas hoje fazem uma faculdade, chega no meio da faculdade, se aconteceu isso contigo, fica tranquilo, não estou te criticando não, né? É melhor às vezes a gente mudar do que os caras fazem a primeira faculdade e param no meio, e depois para no meio, e depois para no meio, e depois faz, e depois que faz, diz que acha que não era aquilo. Sabe por quê? Falta o sentido de propósito da parte de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu devo fazer isso, eu devo fazer isso. Todas as duas coisas são maravilhosas, não era de respeito de faculdade, da vida dele. As pessoas entender qual é o desenho de Deus para a tua vida, né? Se isso aqui encaixa no desenho de Deus, pode ir, que vai dar certo em nome de Jesus. E a gente acha que o desenho do outro vai ser igual ao meu. Não, ele é crente igual a você, ele é firme igual a você, mas às vezes Deus quer fazer você fluir de uma maneira diferente para dele. Já pensou se todo mundo fosse uma determinada coisa, de um determinado jeito, de uma determinada maneira? Deus, quando Pedro fala, Pedro, larga tudo agora, né? Pendura as redes
João, ele ainda fala o seguinte: João largou tudo, deixou o pai e o seguiu, né? É interessante que esses homens não fazem uma série de questionamentos igual nós fazemos, porque, embora ainda não tinha aquela baita experiência com a palavra, nem com Jesus, mas eles já conseguiam discernir um nível de voz, um peso da voz de Jesus ali, que eles falam, cara, é Jesus que está falando. E olha que Jesus estava começando uma história com eles. Eles ainda não tinham contabilizado milagre junto com Jesus. Eles ainda não tinham tido uma história, mas simplesmente, né, porque se esse chamado fosse lá no finalzinho da história de Jesus, que eles já viram todas as manifestações de Jesus, talvez tenha sido mais fácil para eles. Mas Jesus estava começando uma história com eles, como Jesus quer começar a história com muitos aqui. Tem muitas pessoas aqui que hoje Jesus está virando uma chave no seu interior. Tem muitas pessoas aqui nesta noite, né, que vieram, talvez já tiveram muita caminhada, mas pararam por algum momento, né, ou entenderam que a caminhada foi em vão. Jesus hoje quer virar uma chave. Jesus falou, larga tudo, né? Jesus não falou, larga alguma coisa, Jesus falou, larga tudo. Presta atenção, o grande voo, eu falei para você que Deus me deu foi o grande voo, não foi grandes voos, nem foi altos voos. A gente fala altos voos, grandes voos, né, para uma maneira de se expressar, mas Deus foi claro comigo, eu dividi com vocês. Jesus falava o ano do grande voo foi o que Deus falou comigo. E eu entendi, analisando minuciosamente o texto que Deus me deu, que o povo estava voltando para Jerusalém. Esse era o grande voo. Aí eu falei, Deus, eu entendi. Porque tudo que eles queriam, porque no grande voo, recebe isso com muita alegria, tem tudo que você quer em nome de Jesus. Tem tudo que você quer, tem tudo que você precisa. Eles estavam 70 anos cativos, o que eles mais queriam era voltar para Jerusalém. O que eles mais queriam era ter uma família na terra deles. O que eles mais queriam era trabalhar na terra deles e ver prosperar. O que eles mais queriam era ajudar na organização da terra deles. O que eles mais queriam era brincar em famílias com a terra dele, que era se alegrar na terra dele, ver a terra deles organizada de novo. Aí você vê, pastor, mas eles queriam várias coisas, então eles tinham que dar vários voos. Não, o grande voo, Deus estava levando ele para Jerusalém, tudo que eles queriam, estava levando eles de volta para Israel, tudo que eles queriam estava na terra dele. Então hoje, conecta isso Deus está me dando agora, conecta isso da parte de Deus, né? Entra no propósito, e é o teu grande voo, e tudo que você quiser está inserido aí em nome de Jesus. Tudo que o teu coração tem expectativa está dentro desse grande voo. Vamos entender essa rua do propósito que Jesus está nos chamando nesta noite, né? Essa rua do propósito específico que Jesus está chamando nesta noite. Jesus está falando para Pedro, Pedro, você vai ser pescador de homens. Bastou a voz de Jesus, fala, Pedro, você vai ser pescador de homens, né? Vem comigo, larga tudo. Esse larga tudo é muito significativo, porque a gente quer ir para as ruas do propósito, cheio de armas que serviam quando a gente estava fora do propósito, cheio de artimanhas fora do propósito. Queremos agir no tempo novo, no que Deus nos chamou, ainda com coração, né, que manipulava pessoas, e daqui a pouco queremos manipular no novo propósito. Jesus falou, não, essas armas aí, mundanas, tu usava num antigo propósito, na tua vida sem propósito, porque minha vida com propósito é um propósito específico, uma caminhada, são outras armas que Deus vai te dar, né? Aí a gente quer estar dentro do propósito, depois quer começar a dar jeitinho, quando as coisas ficam difíceis. Jesus falou, não, isso é do antigo ambiente que você vivia. Aqui, quando as coisas estão difíceis, você mete o joelho no chão, ora, e eu faço, muda a história, entendeu? O larga tudo diz, né, eu preciso fazer um vasculhar no meu interior, se eu for da mesma maneira. Às vezes Deus está falando para alguns aqui, né, é hora de eu te levar para um relacionamento que vai alegrar o teu coração. Aí você fala, uau, é claro, estou falando com os solteiros, amém? Né? É claro que eu estou falando com os solteiros, né? Os casados, você vai ficar no teu relacionamento, amém? Direitinho no teu relacionamento, tá? Cada dia mais firme, amando mais, glória a Deus, aleluia, amém? Dá um amém alto todo mundo aí, né?
entendido isso, feita essa observação, né? Deus vai te dar um relacionamento, né? Deus está te chamando, ó, agora você vai entrar na rua do propósito. Você andou batendo cabeça aí, chorando por uma, chorando por outra, chorando por um, chorando por outro, agora eu vou te botar na rua do propósito. Aí você entra na ideia do propósito de Deus. Aí você vem com o teu coração, né, e fala assim, eu fui traído lá, eu não confio em homem. Deus falou, peraí, isso era naquela história lá, é outro. Agora, eu tenho preparado algo tremendo. Aí tu vem com o teu coração todo amargurado, todo ferido, todo triste. Deus vai falar, pronto, não é por aí que eu te chamei, é o larga tudo. Aí tu vai, mas eu quebrei na empresa anterior. Deus falou, larga tudo, larga essa bagagem de derrota, eu estou te chamando algo para algo novo agora. Pedro, tu pescava peixe, Pedro, agora eu vou te fazer pescar homem, Pedro. Tu pescava peixe para ir para a barriga dos outros, agora eu estou fazendo tu pescar homem para morar na eternidade comigo. É outra história que eu estou criando contigo, Pedro. É outra história, é outro argumento, é outra arma, é outra energia. Amém? Quem vai entrar nesse propósito? Então, glória a Deus se você vai entrar, né? Pedro tinha ouvido de ovelha, né? Que ouve e segue, obediência. A base do evangelho é obediência, né? A Bíblia diz que nos últimos dias os tempos andariam mais rápido. Eu acho que quando eu piso aqui, os últimos dias fica... Já são 7h30, Marcelinho. O que é que eu faço agora? Fazer igual Josué, né? Deus para, né? A base do evangelho é obediência, sabia disso? A base do evangelho é obediência. A base do evangelho é amor, obediência, são bases do evangelho. Não é uma análise humana, entendeu? E fala assim, cara, eu tenho duas coisas que eu vou escolher. Essa é legal, não tem problema nenhum, está tudo direitinho. Essa é legal, não tem problema nenhum e está direitinho. Essa está dando 50 mil de lucro. E essa está dando 500 reais de lucro, né? A base do evangelho é obediência. Aí Deus fala assim, tu vai naquela, tu fala, Deus, eu acho que o anjo que te informa sobre números não está te informando direito. Essa dá 500, aquela dá 50 mil. Vou repetir, Deus, para o Senhor não fazer confusão. Essa dá 500, essa dá 5 mil, dá quanto? 50 mil, né? Aí Deus fala, é aquela que você vai. Aí você fala, não, esse chamado não foi de Deus. A gente vira espiritual e tudo, né? Não, isso é coisa do maligno. Quando a gente quer tomar uma decisão, aí vai no de 50. Aí vai no de 50, daqui a pouco o de 50 está dando 500 e o de 500 está dando 50. A base do evangelho não são números, não são conceito humano. A base do evangelho é obediência. Se você sente no seu interior aí que Deus está falando contigo em alguma situação específica, e se não está falando ainda, se você não identificou, Ele vai falar. Pode ser a coisa mais esquisita. Paulo falou que ele gosta da loucura da pregação. Até a pregação ela é meio doida, ela é meio louca. Eu estava vendo aqui o louvor, e daqui a pouco eu olhei para o Boquinha, ele estava com o microfone no bolso. Eu falei, essa é uma igreja de louco, o cara sobe para fazer o louvor com o microfone no bolso, tu já viu isso? Normalmente o microfone fica no bolso. O que Jesus ama é a loucura da pregação. A Bíblia diz que Ele fez as coisas, né, para confundir os sábios. Então, se Deus está te dando uma estratégia aqui, meu amigo, diferente, não casa muito com o número. É claro, você tem que ser prudente, mas não vai naquilo que está mais bonitinho, vai naquilo que Pedro foi. Opa, isso falou ao meu coração. Mas não é nas emoções não, mas isso falou no meu espírito, isso falou no meu coração. Agora vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Mas deixa Deus falar. Entende um pouquinho da parte de Deus. Então você não vai entender tudo. Entende só que é para ser pescador de homens. Aí vai, que as coisas vão dar certo, né? A base do evangelho é a obediência. A segunda parte, né? Aí tem a parte do meio da história. Normalmente a parte do meio da história são as partes em que a gente
entra no maior nível de treinamento, que é a parte que Pedro foi treinado, é a parte do aprendizado, é a parte do confronto. Pedro precisava ser treinado. Agora, motivado, pela ideia de ser pescador de homens, embora não soubesse direito que ia ser pescador de homens, motivado pela ideia de ser pescador de homens, ele devia estar falando, quando é que isso vai acontecer? Aí ele entra numa rua chamada Rua do Preparo. Fala comigo, Rua do Preparo. Que é a mesma rua, ela responde também pelo outro nome, Rua do Confronto, fala Rua do Confronto, Aí ele vai entrar para chegar lá na frente e acontecer, Se não entrar nessa rua, tem para uns que essa rua são mais longa, A rua do povo da terra prometida do preparo durou 40 anos. A rua de Pedro durou 3 anos e meio. A nossa pode durar 6 meses, pode durar 1 mês, pode durar 5 anos. Não, essa rua não depende só da rua, depende também daqueles que estão caminhando nela. Porque o povo na terra prometida era para, segundo os estudiosos da geografia da região, dizem que se atravessava aquela região em 40 dias. O povo demorou 40 anos. Culpa de Deus? Não. Culpa da região? Não. Culpa daqueles que estavam na rua ali atravessando. Então, a rua do confronto, e é isso que Deus quer falar conosco, quanto mais você aceita o confronto, você entende que ele tem, você aceita o confronto, deixa Deus trabalhar ali dentro de você, mais tu chega naquele propósito prometido de Deus em nome de Jesus. É necessário permitir ser confrontado. Nasceu uma geração de pessoas na igreja hoje que não se permite ser confrontado. Acabou o confronto, a palavra agora, ela só uma palavra que massageia o coração. Aí fica um monte de promessas vazias nos altares, nas plataformas. Mas não é que as promessas sejam vazias, mas que quando entra na rua do preparo, não tem confronto. A promessa é real, o chamado é real, mas na rua do preparo não tem confronto. Significa que aí sim, para você a promessa fica vazia, que tu nunca chega lá. Aí daqui a pouco tu frustra. E Deus falou assim, Pedro, vem que tu vai ser pescador de homem. Aí eu imagino Pedro deve falar assim, cara, amanhã de manhã deve ter uma pescaria diferente. Amanhã de manhã a gente já deve começar, Pedro para João, Pedro, vamos largar tudo, Pedro para André, vamos largar tudo, vamos atrás desse camarada. Amanhã de manhã ele deve chamar a gente cedo, hoje à noite já deve ter pescaria. Já deve ser um negócio tremendo, Aí ele entra na rua. Você não entrou no propósito, você entrou na rua do propósito, foi chamado no propósito, mas você vai chegar em nome de Jesus. Deixa Deus te confrontar, deixa Deus te ajustar, deixa Deus te moldar. É por isso que eu sou partidário do entendimento da igreja, porque a gente chega nessa hora da palavra, a gente fala assim, mas agora é a hora de receber. Também. Mas o culto é para Deus, é uma entrega. Essa é uma hora que eu continuo me entregando, porque à medida que eu me entrego, como um vaso na mão do olheiro, o confronto vai me consertar em nome de Jesus. E se eu estou aqui só querendo receber, eu só recebo o que eu quero receber. Continua entregando o teu entendimento, o teu intelecto, a tua alma, o teu espírito. Deixa a palavra de Deus te confrontar e deixa ela te consertar, que quando chegar o dia do propósito, tu vai falar, obrigado Deus pelo confronto. Aí eu tenho certeza que você vai falar. Entendeu? A igreja enxerga a promessa sempre de longe. Aí a gente fica, cara, a promessa, vai chegar a promessa. O melhor de Deus já está por vir, aí do melhor de Deus já está por vir, mas nunca, porque é sempre promessa. Porque na hora do confronto para te preparar, na hora de Deus entender como é que está o teu coração, na hora de Deus te ajustar, na hora de Deus te amassar, na hora de Deus te acordar de madrugada para orar, na hora de Deus fazer tudo que Ele tem que fazer para você, tu corre. Amém? Amém. Tu vai correr? Fala alto. Tu corre. Deus falou, na hora que eu ia ensinar ele a chave espiritual, cadê ele? Ele correu. Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu fui confrontado. Eu não quero mais ir na GC, porque eu estava indo lá, o cara falou um negócio. Eu não quero mais,
E essa igreja só quer chamar negócio de orar, eu não quero ir mais, eu quero ir para a campanha do saco de ouro que cai do céu. Como Pedro, entra nessa rua e saiba que vai ser confrontado. Pedro, quando o negócio começou a esquentar, ele tinha duas certezas: eu vou ser pescador de homens e eu vou ser confrontado. Mas ele tinha outra certeza, na ordem eu vou ser confrontado, depois eu vou ser pescador de homens. Depois vai acontecer o propósito. Permita a palavra te confrontar. Mas pastor, a minha vida está muito bem, tudo está dando certo. Depende. Nem tudo que aos olhos dos homens está dando certo, está certo para Deus. Nem tudo que está dando certo para os homens vai te levar ao propósito que Deus quer para te levar. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele te ajustar. Deixa Ele falar contigo. Há 2 anos e meio atrás, parecia que tudo estava dando errado para mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tudo, 3 problemas grandes juntos, Eu falei, Deus, não vai dar para mim não. Aí eu falei, devo estar em pecado, Peguei as camisas do Flamengo, queimei tudo, vermelho e preto. Será que Deus não quer esses negócios? Daqui a pouco, no meio dessa confusão, nasce um filho, meu, da Cristina e de vocês juntos, chamado Missão Atos. Dá uma glória a Deus forte agora. Meio da angústia. Sabe por quê? Eu fiz uma entrega nesse meio da angústia, uma entrega que foi muito difícil para mim fazer, muito, muito difícil para mim fazer, mas eu fiz, Quando eu fiz essa entrega, o mundo espiritual mudou, porque Deus queria aquela entrega. Não era pecado, não era nada não, mas era uma coisa que eu estava preso, que eu não devia estar mais, Deus queria mudar a história da minha vida, Deus queria largar tudo, entendeu agora? Agora que eu entendi, Deus queria largar tudo, eu queria levar um negócio, Deus falou, não, larga tudo. Gente, quando a gente quer um negócio é difícil largar, não é? Não, pode falar, Aí um dia eu falei, cara, vou largar. Eu larguei eu acho que era numa segunda-feira. Na quinta-feira, demorou 2 anos, 3 anos, na quinta-feira Deus fez um movimento, que a gente ficou, sabe aquela história de ficar como quem sonha? Olha para o teu irmão com a cara de quem sonha. Sorrisão para mostrar o dente, o feijão do almoço. A gente ficou como quem sonha, entendeu? Pessoas que chegam, pastor, eu estou na empresa lá tem umas coisas erradas e eu tenho que fazer as falcatruas. O que o senhor acha? Gente, o que eu acho? O que a Bíblia acha? Pastor, não estou num relacionamento aqui, meio... Como é que eu falo, Verônica? Meio... embaraçado, meus ajudantes aqui. O que eu faço? O que tu faz? Embaraçado, o que tu faz? É isso que Deus quer te preparar. É nisso que Ele quer. É por isso que Ele entrou na rua. Pedro, quando corta a orelha do soldado, Jesus vai lá e pega a orelha e bota no lugar. Falou, tá maluco, Pedro? Jesus estava te defendendo, não preciso de defesa assim não. Era isso que... Aí as coisas às vezes são na maior das boas intenções, entendeu? Às vezes até dentro da igreja, na maior das boas intenções e tratamento nada, Gente, pega o teu filho, não pega não que vai dar ruim, que eu já estou falando, mas passa a mão na cabeça, pega eu achei que teu filho estava aí, Aleph. Passa a mão na cabeça dele, ele vai fazer tudo, aquele pequenininho ali, ele vai ser um príncipe de Deus, vai ser um grande pastor, aquele garoto, em nome de Jesus, Dá tudo que ele quiser, nunca chama a atenção dele. Vê em que propósito ele chega. Meu irmão, se você não assumir o teu filho na rua do crescimento, ele vai para o propósito do inferno.
A igreja que não quer entrar na rua do propósito do tratamento vai se esborrachar, para não falar coisa pior. Mas nós estamos a caminho da grande pescaria de homens em nome de Jesus. Pedro foi confrontado de tudo quanto era jeito. Primeiro Mateus 5, Deus falou assim: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os espíritos mansos, bem-aventurados os espíritos humildes, os de humildes de espírito. Pedro estava sendo confrontado, Pedro e toda a galera que estava com ele, primeira parte desse sermão do monte é para os discípulos. Toda a galera que estava com ele viviam debaixo do Império Romano, vocês já sabem disso. O Império Romano, quanto mais cruel o camarada, mais moral ele tinha. Os carrascos eram cargos muito buscados naquela época, porque quanto mais violento, mais eram valorizados no Império Romano. Aí Deus começa a questionar valores que estavam no interior de Pedro. E quando Deus quer questionar os valores que estão no nosso interior, a gente fica doido. Aí Deus fala assim: bem-aventurados que choram. Eu fico imaginando esses camaradas. Eu viajo na minha cabeça, mas não eu viajo. Eu fico imaginando bem-aventurados que choram. Eu fico imaginando Pedro, valente daquele jeito, olha para o João, fala: esse cidadão não está bem não, os que choram. Bem-aventurado naquela época. Já viu a história do homem não chora? Já viu? Nosso pai falava, homem não chora, Imagina no Império Romano. A lei do Império Romano era olho por olho, dente por dente, Aí Jesus vem mudando os valores interiores de Pedro. Ele começa o primeiro confronto ali, e nem todo confronto é na gritaria não, tá? Nem todo confronto não é na gritaria não. Às vezes, uma vez eu saí de casa, e estava muito atribulado, não era nem pastor ainda. E falei, não era nem pastor, parece que pastor fica atribulado, pegou mal essa, Falei, eu quero ir numa igreja, já tem 20 anos atrás, 22 anos atrás, quero ir numa igreja de revelação. Eu quero chegar, não quero esse negócio de pregaçãozinha eu quero que o cara fale tudo que eu preciso fazer, Aí fui uma igreja, escolhi uma Assembleia de Deus, que eu sabia que o negócio esquentava ali, gente, esquentava ali. Pipoca ficava com vergonha naquela igreja, de tanto povo que tinha ali, entendeu? As meninas parece que tomavam sopa de perereca, pulavam o culto inteiro. Eu falei, é aqui que eu vou, vou nessa igreja. Quando cheguei lá, igreja vazia, Alex, igreja vazia de manhã. Aí tinha um porteiro lá, eu falei, o que houve? Ah, não, de 6 em 6 meses tem um batismo, está todo mundo no batismo. Eu falei, logo hoje, Deus, da minha revelação. Falei, beleza, não vou desistir não. Fui para outra igreja da revelação. Falei, agora, Deus, é porque... Aí tu já vai, É unção dobrada de revelação. Vai ser um negócio extraordinário agora. Vai ser revelação, ainda vou levar para a Nakshina que ficou em casa. Quando eu cheguei na igreja, gente, eu sei que vocês acreditam em mim. Quando eu cheguei lá, onde está a dona Shirlene, lá com a Rose... Quando eu abri a porta lá, que nem a Thaís está abrindo, o pastor, amém, acabou o culto. Falei, caramba. Eu falei, estou ferrado mesmo, vou para a minha igreja. Aí fui para a minha igreja, eu congregava na época. Aí cheguei na igreja, isso tudo foi bem cedo, O culto era 10 horas, as outras igrejas que eu fui, o culto era antes, o culto era 10 horas, eu cheguei cedo, 9h30 eu cheguei, porque não tinha culto nas outras igrejas. Passei na livraria, eu estava evangelizando uma pessoa, comprei uma Bíblia, e sentei no banco, 9h30 eu sentei, o culto ia começar 10 horas, sentei, sei lá, do meio para frente na igreja, fui folhear a Bíblia, que eu comprei para a pessoa para ver como é que era. Daqui a pouco eu bati num texto, gente, sabe quando tu bate os olhos no texto, teu coração parece que o mundo não existe, só existe você e aquele texto. Só existe você, aquela tua palavra. Aquele texto entra igual uma espada. Meu irmão, aquele texto entrou em mim ali. Aquilo foi a revelação que eu queria. Eu falei em língua, sozinho, no meio da igreja. Porque nem todo confronto precisa de gritaria. Elias esperou o Espírito no trovão, o Espírito não veio. Esperou no terremoto, ele não veio. Na ventania, ele não veio. Daqui a pouco veio um sussurro suave. Um cicio suave. Sabe o que é um cicio suave? É um sussurro. Nem todo confronto é uma gritaria. Então fica atento.
Porque às vezes até uma criança pode te confrontar, entendeu? Às vezes até uma criança pode te confrontar, uma criança cheia, encharcada do Espírito pode te confrontar. Às vezes até um louvor pode te confrontar. Fica atento, mas Deus está te levando hoje, né? Tá? Vem aqui comigo para a rua do confronto. Mas eu vou falar o seguinte, ó, quem vai até o final vai ser pescador de homem em nome de Jesus. O que é ser pescador de homem? Talvez você é ser o grande empresário que você quer ser, o que Deus te chamou para ser, não é o que você quer ser, que Deus te chamou para ser. Ou talvez ser aquela família maravilhosa que Deus te chamou para ter, ou ter um ministério, ou ser caminhar dentro de um ministério e ser altamente produtivo ali, mas vamos nesta rua, vamos junto, amém? Fala para o teu irmão, vamos junto, se tu cair eu te levanto. Fala assim, tu está com cara de meio fraquinho, se tu cair eu te levanto. Primeira coisa que Jesus confronta é as verdades que estavam no interior, ele precisava tirar aquelas verdades. Senão aqueles camaradas nunca iam completo, eles iam com Roma dentro dele. Os valores que eles tinham eram com Roma. Você acha que você se converteu e tudo que era ruim saiu da tua mente? Tu acha tudo que era ruim saiu da tua alma, tu acha? Claro que tu não acha, porque só hoje tu já pensou uma meia dúzia de coisas que não glorificam o Evangelho. Eu já, né? O problema é que eu me arrependo, daqui a pouco eu penso de novo, eu falo, Deus, me ajuda, né? Deus fala assim, vamos na rua do confronto. No confronto você vai melhorar. As verdades, e quem está blindado? Às vezes você não está com o coração blindado contra o pecado, tu está com o coração blindado contra a mentira que Satanás botou lá. Deus não consegue entrar no teu coração para resolver aquela mentira, porque, meu irmão, você se regozija naquela mentira. Você se regozija naquela mentira. Eu tinha um amigo meu, hoje ele é pastor, tenho, né? E nós íamos no encontro juntos. Ele não era pastor, nós íamos no encontro juntos. E eu ia no carro dele. E eu fui no encontro, eu sempre ia no encontro dele, e ele ia, meu Deus, uma mosca varejeira aqui, me ajuda aí que isso é coisa do demônio. Queima, leva a intercessão. E toda vez ele ia comigo, né? Nós íamos conversando. E daqui a pouco ele entrava no papo mundano dele. E ele tinha regozijo de contar quando ele era do mundo. Não é um testemunho que você dá para edificar uma história. Contar com todas as mulheres que ele tinha saído da história dele. Aquilo regozijava ele. Até que um dia, chegando no encontro, na viagem, Deus ministrou no meu coração que aquilo gerava um prazer tremendo nele, que aquilo ainda estava dentro dele, que talvez nem ele soubesse. Mas preste atenção, tem muita coisa que nem você sabe, mas pelo menos deixa Deus jogar luz, amém? Deixa Deus confrontar, senão tu vai, não, Deus não mexe aqui, não, Deus falou, Pedro, bem-aventurados que choram. Pedro falou, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que são perseguidos. Pedro não entendeu nada, porque era tudo diferente daquilo. Mas para cumprir o propósito, é necessário entrar nessa história, né? E hoje, quando você tem que confrontar uma pessoa na igreja, tu tem que começar com, né? Às vezes eu quero chegar em Barcelona, eu começo em Vila dos Teles, para poder chamar a atenção de alguém, com medo de perder aquela pessoa para o mundo, porque não se confronta mais na igreja. Igreja hoje, né? Gente, quer contrata uma palestra de coach, tu vai rir o tempo inteiro, tu vai ficar maravilhado, ele vai falar tudo que você quer ouvir, tu vai sair dali achando que ganhou o mundo, vai parcelar 10 vezes no cartão, e daqui a 2, 3 meses tu está aqui se convertendo e se arrependendo, porque o que muda mesmo é o Evangelho de Jesus Cristo. Só para melhorar a minha história, não tem nada contra coach, tá? Desde que ele seja uma pessoa séria e consiga entregar o valor das coisas dele, e quando ele for na Bíblia, ele dê crédito à Bíblia, entendeu? Amém, gente? Deus vai te levar a um lugar que você não imagina, tá? Mas ele está falando, permita confrontar essas mentiras que estão dentro do seu interior. A primeira coisa que Deus confrontou em Pedro foi isso. Aí ele foi...
discurso duro de posicionamento, né? Já falei. Ele foi confrontado quanto à sua espiritualidade. Abre lá, Mateus 16. Bota para mim no telão. Mateus 16, versículo 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Presta atenção. Jesus está falando com os discípulos, está mostrando para os discípulos. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Jesus está dizendo que era necessário ir para Jerusalém e sofrer dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Passa o outro versículo. E Pedro, aí entra Pedro, o qual nós estamos tratando, chamando à parte. Pedro tirou Jesus do meio do negócio, chamando à parte, começou a reprová-lo, né, dizendo: Jesus, você está errado no que você está falando. Tem compaixão de ti, num discurso aparentemente nobre, tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo nenhum acontecerá. Passa o 23. Mas Jesus disse, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, sim das coisas dos homens. Fala assim, misericórdia, né? Jesus falou uma coisa, Pedro chamou Jesus no cantinho e falou: Jesus, vem para cá. Misericórdia, Jesus. Isso que o senhor falou aí não vai acontecer não. Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Jesus questionou a influência que Pedro, a espiritualidade da influência que Pedro estava recebendo, que não era dele aquela influência, que não era do Abba, que não era do Pai. E se você pegar esse versículo no capítulo anterior, ou seja, no bloco de versículos anterior, no mesmo capítulo, Jesus tem a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus estava entendendo algumas coisas. E logo depois ele vem com a história de Jesus, questionou a influência do demônio na vida de Pedro. E às vezes o crente, por ele não ser possesso, ele acha que tudo que ele faz vem de Deus. Não, meu irmão. Tem muita coisa que tem muito crente fazendo, e até dessa igreja eu tenho que policiar para quem não fazer, que é uma influência de Satanás. Aí Jesus chama Pedro de Satanás. Ah, se o teu amigo te chamar de Satanás, tu nunca mais vai olhar para ele. Tu vai virar o próprio Satanás mesmo. Tu vai ter o demônio próprio, não é nem um domínio próprio. Ele foi confrontado da influência que ele estava recebendo. Presta atenção, meu irmão. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Nosso pastor, como é que é isso? O mundo jaz do maligno. Ainda bem que nós não somos nesse mundo, nós somos do reino inabalável, amém? Se eu não entender que tem coisas que eu posso estar fluindo na instrução errada, eu estou ferrado, meu irmão. Agora, a rua do confronto é maravilhosa. Jesus esbofeteou Pedro, chamou Pedro e não falou assim: ô Pedrinho, gente boa, senta aqui. Não é assim não, cara. Deixa eu te falar, bebe uma água. Quer um café? Não é assim não. Ele mandou: arreda-te de mim, Satanás. Porque a influência que estava sobre Pedro não era de Deus. Deus estava com ele, Jesus estava com ele, ele está recebendo coisas de Jesus, mas a influência, né? Se você está com dificuldade de receber essa mensagem, provavelmente tem uma influência que não é de Deus soprando no teu ouvido. Porque se você tiver com facilidade de receber essa palavra, glória a Deus pela tua vida, e o pescador de homens está na tua frente em nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 31, 34, Jesus fala de novo: Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida. Presta atenção, Satanás pediu para peneirar a tua vida, porém eu,
Aí tu imagina que Jesus vai falar assim, porém eu, Pedro, falei, Satanás, não peneira não, né? Eu falei, dei uma bronca em Satanás, Pedro, mandei Satanás, expulsei Satanás, e tu está livre. Foi isso que Jesus falou, assim ou não? Não. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu roguei para que não desfaleça a tua fé. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu não falei para Satanás não peneirar não, eu só pedi para que a tua fé não desfaleça, porque se a tua fé não desfalecer, Satanás não vai ser vencedor, e você vai sair daqui mais forte em nome de Jesus, né? Tem coisas, meu irmão, que você só precisa se defender com escudo. Por que a armadura de Efésios, a fé é representada por um escudo, né? Escudo da fé, que apaga os dardos inflamados, né? Você sabe o que é dardo inflamado? Já viu aquele filme de guerra? O cara bota foguinho no dardo, não já viu? E joga, aí cai na cabana e pega fogo na cabana toda. Quem já viu esse filme, em nome de Jesus? Qualquer filme que tu viu isso aí. A Bíblia diz que a fé é como um escudo que levanta e apaga os dardos, porque o escudo romano, ele tinha uma película antes do escudo, né? Antes da madeira do escudo, ele tinha uma película. E aquela película era do material que era apropriado para apagar aquele dardo. Na hora que aquele dardo batia, ele apagava, ele perdia, o fogo deixava de existir, né? Aí Paulo, para retratar a fé, ele retrata como escudo, porque Paulo, quando está falando da armadura de Efésios, Paulo está falando para esses caras, no mundo espiritual tem uma armadura igual àquela que o Império Romano usa. Ou seja, quando vem o dardo do inimigo, né, é só você levantar o escudo. Aí Deus falou, Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu só pedi para tu ficar com fé, porque se tu tiver com fé, tu levanta o escudo, Satanás pode mandar o que quiser, vai bater no escudo, os dardos inflamados não vão te tocar, tu vai ficar inteiro e tu vai ficar mais forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma igreja que não quer ser trabalhada na fé, uma igreja que não quer orar, não quer ser trabalhada na fé. O que Jesus está falando? Se vira lá com Satanás, Pedro. Eu só estou orando para ti, Pedro, que já é tudo, Jesus orando. Eu só estou orando para ti, Pedro, para a tua fé não desfalecer, porque se a tua fé não desfalecer, pode se levantar quanto Satanás levantar, você não vai ser tocado. É por isso que eu oro pela tua fé, Pedro. Uau, Jesus, não era mais fácil tu mesmo repreender Satanás, Jesus? Não, se sou eu, junto com Jesus, eu falo, Jesus, quebra essa. Não ora por mim não, só repreende logo Satanás. Não deixa ele peneirar. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Jesus estava me ensinando, Pedro, na rua do confronto. Eu uso até Satanás para te fazer crescer, Pedro. Entendeu? Na rua do confronto, Pedro, tem que ter algumas dificuldades. Não adianta, meu irmão. Quem disse que tu vai viver um mar de rosa? Foi a Bíblia? Poxa vida. Quem escreveu essa Bíblia foi o Espírito Santo? Me empresta ela. Porque na minha tem assim, no mundo tereis aflição. Eu tenho uma vontade de arrancar essa página dessa Bíblia. Entendeu? No mundo tereis aflição. Aí o negócio fica mais exigente ainda, mas tem de bom ânimo. Eu falei, pelo menos não tem como ter essa aflição murmurando. Deus falou, não, tem de bom ânimo. Então Jesus vai confrontar. Você vai ficar aqui até o final? É. Jesus confronta a influência. Meu irmão, não pensa porque tu é crente, que não tem uma influência, daqui a pouco tu não está vendo lá, aquela mulher lá na rede social, e está querendo ficar igual a ela, não, as mulheres, né? Aí, eu não tenho muito problema com isso aqui não, já tive, mas não tenho muito problema, não significa que eu tenho zero de problema. Aí tu bota aquela roupa, que quando tu olha, fala, gente, essa roupa não sai nunca mais. Ela deve comprar essa roupa e um canivete, que depois ela deve rasgar essa roupa para sair, entendeu? Que influência é essa, gente? É de Deus? Eu estou falando isso na época propícia, porque vai chegar aí carnaval. Fala, as praias, ninguém vai postar, pelo menos eu não sofro, entendeu? As praias, os negócios todos. Meu irmão,
Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para influenciar o mundo, não para ser influenciado. Deus chamou para ser pescador de homens, não para ser pescado pelos homens mundanos. Amém? Então Jesus confrontou. Quem está te influenciando, Pedro? É Satanás. Arreda-te, Satanás, tá? Esse Pedrinho que está aqui, está querendo me convencer com estratégia de Satanás. Fica ligado, olha para o teu irmão, fala assim, fica ligado, hein? Fala assim, não sei porquê, mas eu pensei em você nessa hora, hein? Fala isso não, recolhe essas palavras. Fica falando o que eu falo, o que eu mando não. Aleluia. Jesus foi confrontado pelo medo. Eu estou acabando já. Estou acabando porque é por cada hora. Pedro foi confrontado pelo medo. Tá? Jesus estava por ser preso. E eu não vou ler o texto por conta do tempo. E olharam Pedro e falaram, a Bíblia diz que a criada olhou Pedro e falou assim, você andava com ele. Pedro falou, não, eu? Nem conheço Jesus, nem sei quem é. Andava assim, não sou nem daqui, moro em Caxias, Pedro falou. Aí a criada falou algo fantástico, você andava com ele sim, o teu modo de falar o denuncia. Pedro já tinha modo parecido com o de Jesus, modo de crente. Pedro já falava parecido com Jesus, fala de crente, mas Pedro tinha um interior que ainda estava no reino abalável. Mas a Bíblia diz que depois daquilo ali, tá? Ele olhou para Jesus, e quando ele olhou para Jesus, ele chorou amargamente. Houve um quebrantamento no coração do Pedro. Presta atenção, meu irmão, Jesus não fala um coração duro. Ali houve arrependimento, ali houve perdão, e ele aprendeu. Aí tu vai ver Pedro lá na frente, aí Pedro fala assim, tu vai morrer crucificado. Pedro falou, opa, é nós, mas olha só, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu vou morrer, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Estava com medo de dizer que conhecia Jesus, e agora estava na boa, indo para a cruz, morrer. Ele foi confrontado pelo medo. Irmão, situações aparentemente complicadas, olha para mim, situações aparentemente complicadas, elas só vão fazer você olhar mais fixamente para Jesus. A Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e chorou copiosamente. Situações complicadas, meu irmão, não é para você olhar o jeitinho daqui, nem o jeitinho dali. Situações complicadas, olha fixo em Jesus, que do olhar de Jesus vem a solução. O olhar de Jesus confronta o mundo espiritual e libera sobre a tua vida uma solução de conserto em nome de Jesus. Amém? Você pode dar o glória a Deus mais forte que você conseguir? Aí no finalzinho, para terminar, Jesus falou assim, João 21, Jesus já tinha morrido como homem, estava aparecendo, aí ele falou assim, Pedro, tu me amas? Aí Jesus falou, ainda estou na fase do confronto, tu me amas? Pedro falou, amo Jesus. Ele falou, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou de novo a mesma coisa, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Jesus, já falei que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Senhor, tu sabes. Sabe o que Pedro estava falando ali? Sabe o que Jesus estava falando ali? Pedro, tu acha que está pronto, não está? Mas ainda não está não. Mas eu estou na fase final do aprontar. Às vezes a gente acha que a coisa não aconteceu e fala assim, eu já estou pronto, Jesus. Jesus falou, agora é o aluno que fala para o mestre quem está pronto. Jesus, por que não aconteceu? Eu já estou pronto. Eu falo isso para Deus, Deus, eu estou pronto para ser rico. Pedro, tu não está pronto ainda não, Pedro. Mas no terceiro, aí o Pedrão já estava
Eu estava se jogando na rua do confronto. Pedro, tu me ama? Ele fala assim, ó, o senhor que sabe, se o que eu sinto ainda não é o amor suficiente, né? Tem horas que a gente acha que a coisa não aconteceu e a culpa é de Deus, porque eu já estou pronto. Meu irmão, meu amado filho, se não aconteceu, você não está pronto ainda. Pedro estava no finalzinho da história. Jesus falando, Pedro, falta um finalzinho. Tu tem que aprender essa mensagem, Pedro, é a última que eu estou pregando para você. Se você assimilar no coração, aí Jesus foi, apacenta minhas ovelhas, sabe por quê? Pastor sem amor não vai apacentar ninguém. Era a última caminhada de Pedro. Será que a gente faz isso? Deus, tu sabes. Ou a gente vai de beicinho, vai orar de beicinho, né? A gente vai orar porque a gente é crente, mas na nossa oração não é uma oração mesmo, é mesmo uma geral que a gente está dando em Deus, entendeu? Deus fica até meio com medo da gente, né? Né? Deus, Jesus, tu que sabe, né? Aí depois dali, depois da rua do confronto, levanta a mão e fala assim, estou saindo da rua do confronto. Fecha os olhos, levanta as tuas duas mãos, fecha os olhos. Meu irmão Pedro está saindo aqui. Talvez muitos aqui já saíram, mas muitos. Mas se saímos, entramos de novo em algum momento, porque Deus tem um outro propósito para nós. Fica ligado, tudo que Deus te deu, deixa de te confrontar. Talvez essa semana muitos sejam confrontados para o crescimento, mas saiba o seguinte, o grande de Pedro era ser pescador de homens, né? O que ele tem prometido para você depende do teu comportamento nessa rua. A outra é o deleite, mas é o teu comportamento nesta rua. Deixa tudo que Deus falou e continua falando. Olha para a tua vida, vê tudo que Deus falou e continua falando. O tema da mensagem é do chamado à unção. Aleluia. Agora vai descer uma unção nesse lugar em nome de Jesus. Aí depois que Deus entendeu. Atos 1:8. Aleluia. Você pode sentir algo descendo sobre você agora em nome de Jesus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas. Agora Jesus podia falar isso, né? Agora Jesus podia falar isso. Depois daquele tratamento, olha a segurança de Jesus falando, e sereis minha testemunha. Olha a segurança de Jesus falando, porque Pedro, tu atravessou a rua, Pedro. Agora sereis minhas testemunhas. Aleluia. Mas recebereis poder. Presta atenção, gente, só recebe poder quem é preparado. Só é preparado quem permite o confronto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até Duque de Caxias, em nome de Jesus. Aqui é derramada a unção do Espírito. Aqui vai começar a ser derramada a unção do Espírito. Unção, tá? Era algo, a unção com óleo, era algo do Antigo Testamento, que eles ungiam com óleo os sacerdotes, entendeu? No Novo Testamento, né, você vê a unção, olha para mim, você vê a unção para curar doentes, né? Por quê? Porque toda a unção de capacitação está na descida do Espírito. Às vezes a gente simboliza com óleo, né? Mas essa é a unção do Antigo Testamento. Preste atenção, o que Deus está dizendo para nós. Se eu aceitei, se eu hoje ouvi essa pregação, e no meu coração eu quebrantei e falei, Senhor, eu quero melhorar. Eu quero permitir agora, eu não quero mais ficar com o coração duro, eu não quero mais ficar com beicinho. Porque Pedro foi do chamado à unção. Depois que Pedro permitiu todos os confrontos, aí Jesus derramou o Espírito, derramou a unção. A unção do Antigo Testamento, a unção
Era típico do Antigo Testamento. Quem que vem com ela? O poder de cura. Olha o que Deus vai te entregar, o poder de cura. A oração era passada no rosto, o óleo era passado no rosto. Para quê? Entre outras coisas, para dar brilho. Significa que o brilho da glória de Deus vai estar sobre todos nós, em nome de Jesus. Na hora que passava a unção no sacerdote, a unção caía na roupa. A unção era de especiarias muito finas e muito cheirosas. Já viu quando bate perfume na tua roupa? Tu fica todo perfumado. O cheiro do céu vai estar sobre você e sobre mim, em nome de Jesus. Aleluia. Unção é honra. Quando aquela mulher derramou aquela unção tremenda, Jesus falou assim, o nome dela vai ser eterno. Unção é honra. Olha para você mesmo, o teu coração entendeu que é necessário ser confrontado. Deus vai liberar uma unção de honra. Deus vai liberar a unção e nela vai vir honra em nome de Jesus. Unge minha cabeça com óleo. Sabe o que é isso? Era ungir a cabeça das ovelhas com óleo, que o pastor fazia. Sabe por quê? Ovelha entrava em tudo quanto é lugar atrás de comida. Ela machucava a sua cabeça em tudo quanto é lugar atrás de comida. E tinha uma hora para curar as ovelhas, o pastor tinha que aplicar óleo na cabeça dela. Tinha 2 níveis de cura. Enquanto o óleo estava curando as ovelhas, também o predador não chegava na ovelha. A unção, além de curar, ela vai te proteger em nome de Jesus. Dá um glória a Deus forte, em nome de Jesus. Unção prepara para a volta de Jesus. As virgens estavam com óleo, tinha virgem sem óleo. E quando o noivo bateu, as virgens que estavam com óleo se prepararam para a volta de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você aceitou a primeira parte da pregação, que é fácil. Se aceitou a segunda, levanta as tuas mãos para receber a terceira. Oh, aleluia! Do chamado à unção. Começa a se alegrar, meu irmão, que Deus te prometeu do chamado à unção. Oh! Todos
você ainda tem fome, canta isso. Se você ainda tem fome por Deus, canta isso. Eu ainda tenho fome. Se entregue, irmão, glorifica do chamado à unção. Diz a palavra assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pedro estava aí, ele passou na rua do confronto. João estava aí, ele largou tudo. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Se entrega, povo de Deus! O versículo, levanta a tua mão bem alta agora. Começa a falar em línguas em nome de Jesus. Você que fala em línguas, começa a falar em língua em nome de Jesus. Você que fala em línguas, você está proibido de falar em algo diferente que não seja a língua dos anjos. Começa a falar em língua. Começa a ver o mundo espiritual. O versículo 4 diz: e todos ficarão cheios do Espírito Santo. E todos ficarão cheios do Espírito Santo. E todos ficarão cheios do Espírito Santo. Começa a pedir a Deus, irmão. Começa a pedir a Deus que a promessa dele para esse culto de hoje era do chamado e da unção. Se você entendeu o chamado, se você entendeu que no meio disso tem uma rua de confronto e você está disposto a passar por ela, você está habilitado a receber o abundante da unção de Deus. Começa a falar: Senhor, eu quero o abundante da tua unção. Eu quero derramar da tua unção. Eu quero transbordar da tua unção. Eu quero mais. Começa a pedir: Deus, eu quero mais. Eu vim aqui para receber mais. Presta atenção. Tem um trecho desse louvor que eu acho fantástico. Ele diz: deixei, não é isso? Todos os amores, deixei.
Ele diz: deixei todos os outros amores. Halabashoregare halasharagara halamana shamana. Rebashoregare halagara shoregara halashamanai. Orabashoregare hasharagara halamanai. Labashoregare halashoregara halashamanai. Começa a falar isso. Senhor, eu abandono todos os outros amores. Eu não sei aonde você está apegado. Fala: Senhor, eu abandono todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Agora você, meu irmão, você não depende de música para glorificar, não. Você só depende de um coração pegando fogo para glorificar. Glorifica, meu irmão, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, porque Ele está derramando algo especial sobre a igreja. Senhor Jesus, olha essas mãos levantadas. Essa igreja foi ministrada numa palavra que veio do teu coração. Ela está sendo ministrada. Ela é uma igreja que atendeu o teu chamado. É para uma promessa, Senhor. Mas é uma igreja que quer abandonar todos os outros amores. Fala isso para Deus: Senhor, eu quero abandonar todos os outros amores. É uma igreja que quer abandonar todos os outros amores, Senhor. É uma igreja que vai se permitir ao confronto, mas é uma igreja que não abre mão da unção. Fala assim: Senhor, eu não abro mão da unção. Halabashoregare halasharagara halamanai. Rabashoregashere halasharagara halamanai. Fala: Senhor, eu não abro a mão da unção. Começa a entrar num coro só: Senhor, eu não abro mão da unção. Começa a repetir isso: Senhor, eu não abro a mão da unção que desceu do céu. Eu não abro a mão da unção. Bota a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Senhor, olha o nosso coração. Senhor, nós dependemos tanto de Ti, mas tanto de Ti, Senhor, para não se embrenhar nas coisas do mundo, para não nos perdermos, Senhor, com as nossas emoções, com nossos desejos. Senhor, nós dependemos tanto de Ti, Senhor. Não deixe o nosso coração endurecer, não deixe o nosso coração empedrar, não permita, Senhor. Nós dependemos de continuar ouvindo a Tua voz 24 horas por dia. Pedro se permitiu, a unção desceu sobre Pedro, porque ele ouviu a Tua voz 24 horas por dia. Na hora que Satanás, Senhor, soprou no ouvido dele, ele também ouvia a Tua voz. Então a voz de Satanás não fez efeito. Senhor, protege o nosso coração em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos para Ti, fala assim: Senhor Jesus, deixei todos os outros amores. Fala assim: Senhor Jesus, abandonei todos os outros amores. Fala assim: Senhor Jesus, para quem irei? Tu tem as palavras de vida. Senhor, derrama vida sobre o Teu povo. Vida, áreas mortas agora estão ganhando vida em nome de Jesus.
Áreas pecaminosas que estavam mortas pelo pecado estão ganhando vida agora em nome de Jesus. Almas que estavam mortas pela frieza estão ganhando vida em nome de Jesus. Pessoas que estavam mortas pelo embaraço da mente estão ganhando vida em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de tudo que fiz, de tudo que faço, que é contrário à tua palavra. Fala assim: Senhor Jesus, ajuda-me a seguir agradando o teu coração. Fica assim do jeito que você está. Deixa o Espírito continuar se movendo. Deixa o Espírito continuar se movendo. Uma adoração bem baixinho. Deixa o Espírito continuar se movendo. Lembra que um dia Elias, para ouvir o Espírito, teve que ouvir ele num sussurro, num cicio suave, como diz a palavra. Agora é a hora do Senhor se mover num halabashore racharamanai. Agora é a hora do Senhor se mover no cicio suave. Uau, teve arrependimento aqui, então a presença do Senhor é maravilhosa. Deixa o Senhor se derramar. Talvez você tenha esvaziado o teu coração, agora é a hora de encher. Fica ligado, fica ligado. Oh, harabashore racharamanai. Bem baixinho, deixa o Espírito se mover. Mais um pouquinho. Continua assim, que o Espírito continua se movendo. Você que está aqui nesta noite e deixou Deus te confrontar. Ele não confronta para a morte. O mundo confronta para a morte. Deus confronta para a vida. Deus está falando assim: eu confrontei teu coração para a vida. Você que ainda não tem o Senhor como a tua bússola, como o teu Senhor, como o teu Salvador, fica feliz porque tu veio neste lugar e Ele te confrontou para a vida. Agora tem uma decisão para essa vida ser carimbada em ti. Você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, é hoje o teu dia. É hoje o teu dia. Você que não entregou a vida para o Senhor, quer fazer nessa noite, levanta a tua mão onde você estiver, em nome de Jesus, bem alto. Aleluia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente rapidinho para me orar por você, bem rapidinho. Continua nesse mesmo mover. Você que se sente afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está te chamando. Você que se sente afastado, tira toda a vergonha e bota do lado. Chega para frente vocês aqui. Tira toda a vergonha e bota do lado. Sai do teu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus enquanto toca esse louvor.
Enquanto toca esse louvor, é contigo que o Senhor está falando. Sai do teu lugar e vem para cá. Todas as correntes, algemas, toda a resistência, eu quebro agora em nome de Jesus. E te espero nesse ambiente de transformação. Todo mundo de olhos fechados. Escuta o que eu vou falar para você. A gente aprende ao longo da nossa vida pelos nossos pais que oportunidade não se perde. A oportunidade de Deus não se perde. Nós estamos num ambiente preparado para a tua restauração. Nós vamos cantar mais um pedaço desse louvor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca teve coragem de tomar essa decisão, tem uma oportunidade para ti. O Senhor tem algo preparado para ti, de restauração. Só depende de você. Deixa Deus te trazer, deixa o Espírito te trazer aqui na frente. Se você está com vontade de vir e não consegue, só se solta. E deixa o Espírito te trazer aqui na frente, enquanto a gente canta mais uma vez esse louvor. Aleluia. Bota a mão no coração, vocês que estão aqui na frente. Aleluia. Ainda dá tempo de você vir, tá? Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto que Deus espera alguém. Eu vou te pedir mais 5 minutos, porque essa vida é preciosa. Vamos todos louvar. Vamos todos louvar. Deus te espera. Deus te espera porque você é precioso. Sabe o que pode estar te prendendo? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que pode estar te prendendo aí? Aquele primeiro confronto de Jesus com Pedro, as verdades que estavam dentro de Pedro, as mentiras romanas. Talvez tenha mentiras dentro de você. Uma delas pode ser: eu não preciso disso. Mas na verdade o que vale não é o que eu penso, é o que Deus pensa. E Deus diz: todo aquele que me declarar em público, eu vou declarar ele para o Pai. Aquele que não me declarar em público, eu não vou declarar ele para o Pai. Então não importa se você concorda ou não concorda, importa que Deus quer. Para você ter a vida entregue a Ele, você tem que fazer esse ato público. De coração e fé, você tem que fazer esse ato público. O tempo já vai, mas eu te espero aqui na frente. Só tu és digno. Bem baixinho para a igreja cantar.
Mais uma vez, a última. Só vou esperar mais uma vez. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, bota a mão no coração, escuta o que eu falo e declara com a tua boca. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi o teu chamado para a mudança, para a transformação, e recebi o confronto da tua palavra para me tornar quem tu queres. Fala assim: e eu sei, a partir desse ato, eu estou me tornando aquilo que tu conquistou para mim. Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, porque eu me entrego a ti, Senhor. Eu te reconheço como meu Senhor e meu único Salvador. Pai, em nome de Jesus, toma essa declaração desses príncipes e dessas princesas aqui na frente. Toma essa declaração. É com muita alegria que nós ligamos essa oração aqui na terra, e tenho a certeza que é como uma festa no céu que o Senhor alegrou essa declaração. Eles são teus, Senhor. Eles agora, um a um, com nome e sobrenome, eles já constam no livro da vida. O teu confronto gera vida. Nós proibimos o inferno de requerer qualquer coisa dessas vidas em nome de Jesus, e declaramos que eles são teus. Aleluia. Você pode se alegrar com esses príncipes. Dá um abraço nele, aplauda forte o Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: meu amado irmão, já é 20:09. Fala assim: não dá tempo de fazer janta. Fala assim: então, eu aceito um podrão. Levanta as tuas duas mãos, em nome de Jesus. Não esqueça, conferência, camisa, se você puder nos ajudar comprando uma. Encontro de casais, as informações. Levanta as tuas duas mãos bem alto. O Senhor prometeu uma unção. É do chamado à unção. Eu creio que ela ainda continua sendo derramada, né? Permita ser confrontado no profundo. Você não é confrontado por homens. Deus usa homens, mas na verdade é a palavra de Deus que está nos confrontando. Como pastor, quantos confrontos eu passo? Quantos confrontos eu passo? Tento ajustar a minha vida. Porque eu aprendi que não adianta fugir de confronto. Que fugir de confronto é a mesma coisa para falar para Deus: Deus, eu não quero crescer. Deus, me deixa aqui vivendo essas mesmas coisas que eu vivo, e o grande que o Senhor tem para mim, eu não quero chegar lá não. Então deixa Deus continuar te confrontando, porque Ele vai continuar derramando a unção sobre ti. Pai, muito obrigado. Grava no nosso coração essa palavra, esses ensinamentos, e eu, junto com a igreja, recebemos na nossa cabeça esse transbordar da unção em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, que do nosso interior fluiriam rios de água viva, transbordariam. Tu nos encheria tanto de unção que iria transbordar, Senhor. Como Pedro transformou, aquele que tu chamou: Pedro, larga tudo e vem ser pescador de homens. E ele caminhou contigo, e no final ele recebeu o tamanho de unção que a sombra de Pedro curava.
Isso é o transbordar da unção. Senhor, que a gente saia daqui pronto para viver transbordante. Ministra mais unção, derrama mais unção, derrama mais unção. E para glorificar o teu nome. E sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. O Senhor te abençoe e te guarde. Viva uma semana maravilhosa na presença dEle, na glória dEle, no chamado dEle, no confronto dEle, mas na unção dEle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.